Tudo bem. Gente, nós estamos falando sobre família. Nós começamos, né, o estudo bíblico, um estudo sobre família na semana passada, onde nós perguntamos o que nós precisamos para viver bem dentro de um lar, dentro do relacionamento familiar. E nós falamos, cada um deu a sua opinião, e eu falei um pouco sobre a necessidade do perdão dentro das famílias, a necessidade do perdão dentro das famílias. E hoje, essa semana, Deus colocou um texto no meu coração, tem a ver com esse assunto que nós estamos falando, de família, sobre essa... Eu gosto muito de falar sobre a vida prática da família, né? Eu sempre falo, eu sou um pastor, e como pastor eu sou muito prático, eu trato sempre daquilo que é prático. Eu não gosto de viver e falar apenas de teorias ou ficar muitas vezes no campo acadêmico, teológico. Eu gosto de trazer para aquilo que a gente pode viver no nosso dia a dia, porque eu penso que aí sim, aí faz e traz resultado em nossos corações. Eu gosto muito de ler sobre Jesus por causa disso. Tudo que Jesus fez, sempre ele aplicou de uma forma muito prática, né? As parábolas dele, como ele ensinou por parábolas, foi para tornar prático aquilo que era profundo, aquilo que era teológico. Ele botou em forma de parábolas para que nós pudéssemos entender e ver como nós podemos e vivermos esse evangelho, esse relacionamento com ele. Eu quero ler com vocês um texto de Josué, capítulo 7, dos versos 20 ao 26. Eu vou ler para vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto. Tá? São algumas coisas que eu percebo que servem de alerta para nós. Aconteceu lá no tempo de Josué, né? Bastante tempo atrás, mas que são verdades que nós podemos encontrar ainda hoje, especialmente nesse contexto de família que nós vamos ver aqui. Josué 7, 20 a 26. Diz assim a palavra do Senhor, olha só. Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 quilos de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata e a capa, a barra de ouro, seus filhos, filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Jacó. Disse Josué, porque você nos causou essa desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou os seus e queimou no fogo, sobre a canhegueiro, um grande monte. Esse é um dos textos, é um texto extremamente pesado. Na verdade, quando a gente lê a história, a gente vê aqui um texto extremamente pesado. Que contexto é esse? Acã, ele estava junto com os soldados que tomaram Jericó, né? Vem com Josué lutar em Jericó, já cantamos tanto essa musiquinha, né? E o que aconteceu? Eles rodearam a cidade durante 7 dias, depois, no último dia, deram 7 voltas. Quando eles gritaram, a muralha caiu, e eles entraram e dominaram e destruíram Jericó. A única parte da muralha que não caiu é aquela que tinha aquela ex-prostituta chamada Raabe, que foi preservada. E o interessante é que Raabe está na ascendência, né, de Cristo, de Jesus Cristo. Ela é uma das ascendentes, ou seja, ela está contada na história como alguém que lá no início faz parte da descendência. Jesus é descendente de Raabe, humanamente falando. Então, isso é muito bonito a gente ver essas coisas acontecendo. Mas o que diz a história é o seguinte, quando eles foram invadir Jericó,
Deus deu uma ordem que não queria que o povo pegasse nada, nenhuma riqueza, nenhum despojo. Era muito comum naquele tempo, quando os soldados vinham e lutavam, aquilo que, por exemplo, espada, capa, riqueza, aquilo que ficava na cidade, aquilo que as pessoas mortas deixavam, era o despojo, era o tesouro que os homens ganhavam, que os soldados ganhavam. Eles pegavam aquelas coisas e muitos ficavam ricos pegando essas coisas porque achavam fortunas nos lugares onde eles estavam lutando. Só que Deus falou o seguinte: olha, eu não quero que vocês peguem despojos de Jericó. Eu não quero nada dessa cidade. Ninguém vai pegar nada. Tudo que for de Jericó vai ser destruído, vai ser queimado, vai ficar ali. Pois bem, todos ouviram essa ordem. Foram, venceram a batalha, foram embora vitoriosos, etc. Chegaram, caminharam mais alguns dias, chegaram perto de uma cidade chamada Ai. Uma cidade pequena, que não se comparava em nada com a cidade de Jericó. Quando eles viram aquela cidade de Ai e eles tinham que lutar contra ela, o que é que Josué fez? Josué pegou e mandou 3.000 soldados só. Era uma cidade tão pequena. Josué falou assim: gente, nós acabamos de vencer Jericó, que tinha uma muralha imensa. Ninguém imaginava que a gente ia conseguir. Olha só, nós vencemos Jericó. Quando essa cidade que nem muro tem e é pequena, não vamos perder muito tempo, não. Mandou 3.000 soldados. Pois bem, morreram um monte. Perderam a batalha. Voltaram correndo de lá, né? Como diz o ditado, com o rabinho no meio das pernas, fugidos, arrasados, e perderam muitos soldados. Os soldados morreram. Quando voltaram para Israel, voltaram humilhados, né? No meio do povo, voltaram humilhados aqueles soldados. E aí Josué ficou chateado. Josué, então, foi orar ao Senhor. Josué foi orar ao Senhor e Josué começou a falar com Deus: mas, Senhor, o que é que o Senhor fez com a gente? O Senhor tirou a gente do Egito, nós vencemos ali Jericó. A gente chega agora diante de uma cidade dessa, perde a batalha. O que é que as pessoas vão falar da gente? Vão falar assim: tá vendo? Não consegue vencer nem Ai, né? Imagina se fosse vencer Ui. Nem Ai vence, imagina Ui, né? Então não venceu nem Ai. Então, falou: nós vamos ser humilhados, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E ficou lá, né, com a boca no pó. Aí Deus vira e fala assim para Josué: Josué, por que você está clamando a mim? Por que você está clamando a mim? O problema não está em mim. O problema não sou eu. Vocês não venceram porque tem pecado no meio do povo. Tem pecado no meio do povo. O povo tem pecado, é por isso que vocês não venceram a batalha. Por isso que eu não pude abençoar. Aí o que aconteceu? O sacerdote tinha um meio de lançar sorte dada por Deus chamado Urim e Tumim. Eles lançaram essa sorte e a sorte foi caindo em família, até que chegou em Acã. E Acã, quando chegou em Acã, Josué perguntou: Acã, o que houve? E Acã então respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. E o que fiz foi o seguinte. E aí ele contou a história do que ele fez. Que ele achou capas babilônicas, que ele achou prata, que ele achou ouro, que ele pegou tudo isso e escondeu dentro da sua casa. Escondeu dentro da sua casa. Estava lá tudo bem escondido dentro de casa. E aí Josué então pede para que pegue tudo o que Acã tem. E aí é que entra o peso dessa história. A gente olha assim e pensa assim: puxa vida, isso foi injusto. Porque a Bíblia fala que pegaram filhos, filhas, esposa, bois, tudo que Acã tinha, levaram para um vale e mataram a todos. E queimaram tudo depois. Não é uma coisa cruel? A gente olhando assim, a gente pensa assim: puxa, Acã vai, faz das dele e toda a família sofre, toda a família padece. Isso é uma coisa terrível. Mas, bem, vamos lá. Vamos destrinchar essa história para nós como família. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui nesse texto é o seguinte: o pecado impede a bênção de Deus no meio das nossas vidas. Isso fica claro. É por isso que
Deus, quando falou para o povo de Israel, lá em Crônicas, olha, se o céu estiver cerrado, se a praga existir, se a pandemia estiver acontecendo e vocês quiserem resolver o problema, se esse povo me buscar, me orar, se arrepender, jejuar, eu ouvirei e sararei, né, a sua terra. Então, para restaurar e para nós vermos as bênçãos acontecendo, seja na nação ou na nossa família, uma das coisas que nós temos que procurar tratar sempre é com o pecado. Nós temos que fazer isso. Jó, a Bíblia conta que Jó, os filhos dele saíam para as festas, faziam, né, as festas, etc. O que Jó fazia? A Bíblia fala que Jó ia de manhã, oferecia sacrifício por ele e aproveitava, oferecia sacrifício por todos os seus filhos. Vá, que algum deles tivesse pecado. Ou seja, cada um dará conta de si mesmo a Deus, mas isso deixa uma coisa muito, muito importante para nós como pais, para nós como membros da família. É responsabilidade nossa intercedermos pela nossa família. É responsabilidade minha e sua orarmos para que Deus proteja e guarde as nossas famílias, para que Deus perdoe o pecado das nossas famílias. Aí você pode falar, mas o pecado não é algo pessoal? É, mas nós podemos fazer isso e pedir que Deus perdoe, né? Que Deus alcance o coração daquele que está em pecado para que ele também se arrependa. E a gente vai confessando isso diante do Senhor. A gente pode fazer isso. A gente tem essa autoridade também no Senhor para colocar as nossas famílias diante do Senhor, para que a bênção de Deus possa chegar até a nossa família. Então, nós podemos fazer isso e nós devemos fazer isso, primeiro por nós mesmos e também intercedendo pelas nossas famílias nesse sentido. Mas aí, irmãos, começa uma coisa muito interessante. Acã. Acã era um soldado? Era. Acã lutou em Jericó? Lutou. Acã tinha coragem para ir lutar? Tinha, ele estava lá. Provavelmente ele enfrentou soldados, porque a muralha caiu, irmãos. A muralha caiu, mas os soldados estavam dentro da muralha, tá? Entendam isso. A vitória veio de Deus porque a muralha caiu. Mas quando a muralha caiu, não quer dizer que o exército de Jericó não existia mais, não. A muralha caiu e o povo de Israel teve que invadir. Os soldados tiveram que lutar. E a luta, você sabe, naquele tempo, como é que era? Era olho no olho, né? Espada com espada ali, ó. Não era uma brincadeira, não. Não era tiro de 1.000 metros de distância, 2.000 metros, não. Você sentia o bafo aqui, ó. Era cara a cara, olho no olho, e não era brincadeira, não. Aquilo ali rapaz, sei não, viu? Então, Acã foi um soldado que lutou e fez tudo isso. Fez tudo isso. Ele era corajoso, ele tinha essa coisa toda. Mas Acã, ele era um ladrão. Ele era um desobediente. Ele roubou algo que ele não poderia ter roubado. E o interessante, amados, é que Acã, ele levou para dentro da sua casa algumas coisas que não podiam estar ali. Não é verdade? Ele pegou e levou para dentro de casa coisas que não deveriam ser levadas para dentro de casa. Eu queria pegar esse princípio com a gente também. Quantas vezes nós estamos trazendo para dentro da nossa casa aquilo que não pode existir dentro da nossa casa? Quantas vezes nós pegamos e trazemos para dentro do nosso lar, né, sentimentos que não podem estar ali? Sentimentos como rancor, como ódio, como a falta de perdão que nós falamos aqui, como a indiferença. A indiferença. Nada, amados, eu costumo dizer que o antônimo do amor é a indiferença. A indiferença. Quando você é indiferente a alguém, quando alguém não tem, tanto faz como tanto fez, né? Não importa o que a pessoa faz, não importa se a pessoa está ou não está. Isso, irmãos, para mim é o antônimo do amor. O ódio, não. O ódio a gente sente, a gente fica com ódio porque aquela pessoa magoou, porque fez. Há um sentimento, mas a indiferença é terrível. A indiferença é você levar para o esquecimento alguém que está vivo. É você não se importar.
E muitas vezes, amados, nós, dentro das nossas casas, nós temos um sentimento de indiferença. E isso é muito sério. Ciúmes. Ciúmes. Amados, muita gente fala o seguinte: o ciúme é uma demonstração de amor. Veja bem, zelo é demonstração de amor. Ciúme não, ciúme é insegurança. Ciúme é insegurança. Zelo. Olha, vamos pegar aqui, minha esposa, Elisângela. Um cara começa a ficar perto dela, começa a ficar ali. Aqui. Eu fico ligado, eu não sou besta. Você entendeu? Isso não é ciúme, eu não tenho ciúme dela, eu confio nela. Eu tenho zelo. Eu fico, cuidando ali do meu espaço, sabendo. É diferente você ter zelo, você ter cuidado por uma situação, não querer que aquilo se repita, não querer que algumas situações, né, aconteçam. Isso não é ciúme, isso é zelo. Agora, o ciúme é você duvidar da pessoa. Você tem ciúme quando você duvida da pessoa, quando você não acredita que aquela pessoa ela vai se manter fiel a você, solidária a você, cumprindo o que deve cumprir, o que ela prometeu cumprir com você, que ela vai realmente optar por outra coisa. Isso é falta de confiança. E isso, irmãos, destrói relacionamentos. Sabe, muitas vezes nós temos sentimentos e nós trazemos para dentro da nossa casa sentimentos que não podem estar ali. Nós colocamos dentro de casa aquilo que pode trazer risco para a nossa família. Por exemplo, nós também permitimos que palavras que não poderiam ser ditas, sejam ditas dentro da nossa casa, não é verdade? Ofensas, palavras mal faladas, palavrões, palavras de baixo calão, palavras de falta de incentivo. Falta de incentivo. Às vezes a gente pensa só naquilo que a pessoa fala de errado, mas quando a gente também não incentiva os outros, quando a gente não dá apoio a quem está dentro de casa, isso é ruim. Isso mata, isso mina a alegria da gente, isso mina a disposição da gente de fazer as coisas. Irmãos, quando a gente não elogia, o elogio é tão bom, não é? Nós temos a tendência, olha, dentro de casa, nós temos a tendência muito maior de falar a comida está salgada do que a gente falar, nossa, está uma delícia essa comida hoje. Não é assim? Você queimou o arroz? Do que a gente falar, nossa, esse arroz está perfeito. Aquilo que acontece de negativo, para nós parece sempre ganha uma dimensão maior. Sempre ganha dimensão maior. Sabe? E nós temos que aprender a valorizar, a estimular, a trazer para o meio da nossa casa aquilo que é bom e não o que é negativo. Mas muitas vezes nós trazemos para dentro das nossas casas críticas, ofensas, falta de estímulos, palavras que não devem ser ditas e nós falamos, nós pronunciamos. Sabe, irmãos, olha, eu não acredito, de verdade, eu não acredito que essa questão de há poder nas suas palavras, no sentido de maldição, que você não pode falar, que você não pode dizer, que você não pode isso ou aquilo outro. Por exemplo, meu pai, uma vez, eu sempre conto essa história, uma vez a gente estava numa construção da igreja, que meu pai estava construindo a igreja, e ele falou, todo mundo fica aqui, mas você sabe, né? Filho que não é tão obediente, né? Eu saí andando no meio dos alicerces, não tem assim a base toda feita? Eu saí andando e tinha os ferros, né? Para levantar as vigas. E eu ficava passando entre eles, assim. De repente, a minha calça, uma calça comprida, eu estava indo para a igreja. No meio da coxa, grudou no ferro daquele e rasgou. Deu aquele talho, né? Quando eu vi que rasgou ali, eu botei a mão e fiquei segurando assim, bem no meio da coxa, com a mão disfarçando para meu pai não ver. Né? Se eu chegasse em casa, eu ia tirar, botar lá e depois mamãe ia ver, ia dar um jeito. Mas aí eu estou andando, mas o olho do pai é uma coisa terrível. Aí papai olhou, virou e falou assim, Elcio, você rasgou a calça? Cara, como é que ele viu aquilo? Velho terrível. Aí eu virei e falei assim, não. Eu, para não falar que rasgou, eu sabia que descosturar é mais simples que rasgou. Descosturar quer dizer que só abriu. Eu falei assim, não, rasgou não, só descosturou. Aí ele olhou para mim e falou assim, no meio da coxa?
Como é que descostura uma calça no meio da coxa? Né? Devia... Aí eu fiquei com aquela cara. Aí tudo bem. Fomos para o carro. Ele só falou isso. Quando entrou no carro, meu pai usou uma frase que virou uma piada no meio da família sobre mim. Sobre mim. Porque meu pai virou e falou assim, não, gente, esse menino, esse Elcio, ele é terrível. Ele falando, pergunto para ele se ele rasgou a calça, ele me olha com essa cara de tatu de madrugada. Tatu de madrugada. Meu apelido durante muito tempo foi tatu de madrugada. Tudo que eu fazia, os irmãos, aí, a cara de tatu de madrugada. Ele me olha com essa cara de tatu de madrugada e fala, não, rasgou não, descosturou. Aí todo mundo riu e riu. Aí meu irmão perguntou por que tatu de madrugada. Vocês sabem por que tatu de madrugada? Ah, tá vendo aí? Eu também não sabia. Mas aí eu aprendi por que eu tinha cara de tatu de madrugada. Porque o tatu na madrugada, quando você vai caçar o tatu, ele é um animal noturno. E quando o sol chega e bate na cara dele, ou a luz que você bate na cara dele, ele fica com a cara, ele fica abobalhado. Ele fica parado, sabe assim, com aquela cara de bobo, de pastel, fica assim. Tipo assim, sem reação, aquela cara, né, totalmente abobalhado. Aí é a cara do tatu de madrugada. Então, o papai falou que eu fiz o quê? Uma cara de tatu de madrugada. Muita gente poderia falar assim, seu pai não deveria ter falado isso, porque isso é uma maldição. Irmãos, eu não acredito nisso. É lógico que meu pai não queria que eu fosse um tatu de madrugada. Ele quis dizer que eu tive uma reação, que a minha cara foi uma cara, né, de tatu de madrugada. Então, quantas vezes meu pai falou palavras que eu falava assim, não deve falar isso, mas ele falou, não é que ele estava desejando aquilo para mim, ele estava apenas expressando. Isso não me traumatizou, não trouxe maldição nenhuma, porque eu sei que o que o meu pai queria para mim era bênção. Ele me amava e ele sempre desejou o melhor para mim. Então, eu não acredito nesse tipo de coisa. Mas eu acredito, irmãos, que muitas palavras podem e devem ser evitadas dentro das nossas casas. Porque, na verdade, elas não causam bem-estar nenhum, elas só trazem mal-estar, elas só causam danos. E nós, muitas vezes, somos como Acã. Nós trazemos para dentro da nossa casa palavras que não deveriam estar ali. Igual Acã levou coisas que não deveriam, nós também fazemos isso. Nós também trazemos para dentro das nossas casas, às vezes, atitudes que não precisavam estar ali. Olha, nós trazemos sentimentos, nós trazemos palavras, mas nós também trazemos atitudes. Atitudes como brigas, tapas, enganos, mentiras. Né? Nós, muitas vezes, estamos trazendo essas coisas para dentro da nossa casa. Sabe, queridos, nós estamos trazendo isso para dentro da nossa casa. Interessante é que Acã, ele era um soldado. Ele era um soldado. Fora da casa dele, ele era com certeza respeitado. Fora da casa dele, com certeza ele era visto como alguém valente, que lutou. Muitos colegas de Acã poderiam dizer assim, puxa, Acã lutou comigo, até me salvou em determinado momento, né? Me protegeu de um inimigo, me salvou dessa situação, me ajudou aqui, me ajudou aqui. Olha, Acã era respeitado, mas foi dentro de casa que Acã teve a liberdade de mostrar quem ele verdadeiramente era, quando ele trouxe essas coisas para dentro de casa. Foi dentro de casa que ele sentiu a vontade para ser quem verdadeiramente ele era. E quem era Acã? Um ladrão. É isso que Acã era. Ele roubou aquilo que não era para ser roubado. Ele tirou algo que Deus falou que ele não deveria ter tirado. Sabe, queridos, é dentro das nossas casas que nós nos revelamos. É dentro das nossas casas que nós nos revelamos. Essa foi sempre uma preocupação muito grande minha. Sempre foi uma preocupação muito grande minha. A de eu pregar uma coisa e dentro de casa eu não viver isso. Tanto que essa, para mim, é uma das coisas assim, que mais me... Uma vez, numa discussão com Elisângela, do mesmo jeito que eu já ataquei Elisângela para me defender, ela também já usou palavras comigo, né? Para me atingir. E uma vez eu estava numa discussão, a gente estava conversando alguma coisa, eu falando uma coisa, ela virou e falou assim, mas é assim, né, Elcio? Você fala
fala isso, mas não faz. Gente, quando ela falou isso para mim, sabe o que eu fiz na discussão? Eu fiquei quieto. Acabou para mim. Acabou. Eu não tinha mais o que falar. Eu não tinha mais o que falar. Eu só olhei para ela com uma dor muito grande no coração e fiquei quieto. E fiquei quieto. Aquilo acabou comigo quando ela falou isso. Tanto foi assim que não passou muito tempo. Ela veio e falou assim, Elcio, porque eu não consegui nem continuar a discussão, você entende? Eu não consegui nem continuar falando com ela, ou dialogando, ou querendo expor. Quando ela falou aquilo para mim, acabou comigo. Eu simplesmente me calei e fui pronto. Fiquei calado e fui para um canto. Passou alguns minutos, ela me procurou e falou assim, Elcio, me perdoa. Não é isso. Você não faz isso. Você não faz isso. Aí eu chorei. E falei assim, Elisângela, de tudo, você pode me acusar do que quiser, mas quando você fala que eu estou pregando uma coisa, que eu estou falando uma coisa e eu não estou vivendo isso, eu posso falhar naquilo que eu estou vivendo, não entende uma coisa? Eu posso estar falando e falhar. Agora, eu falar assim, você tem que fazer isso e eu não viver aquilo, isso para mim é mentira, eu estou sendo hipócrita. Eu posso falhar naquilo que eu estou falando, isso, por favor, entenda, não quero dar aquele santarrão, né, que tudo que eu falo eu não erro em nada, não é nada disso, não. O que eu quero dizer é o seguinte, é que quando ela falou aquilo, ela quis dizer que eu pregava uma coisa que eu não era. E isso, aí eu falei com ela, olha, quando você fala uma coisa dessa para mim, você acaba com todo e qualquer argumento que eu posso ter, porque tudo que eu tenho nessa vida é poder eu falar aquilo que eu sou. É o que eu sou. Então, eu sou falho, mas eu estou falando que eu estou sendo falho naquilo que eu quero ser. Mas não que eu não seja, não que eu esteja mentindo, vivendo uma coisa, falando uma coisa e vivendo outra. E sabe, queridos, nós muitas vezes fazemos isso. Eu tenho muito essa preocupação. E eu vou confessar para vocês. Eu não gosto muito de falar isso, mas eu vou confessar isso assim para vocês. Eu acho que eu já falei aqui. Um dos elogios mais sérios que eu já ouvi, eu vi isso 2 vezes, foi da minha própria filha. Um dia nós estávamos assim, perguntaram para você descrever a pessoa com uma palavra. E era meu aniversário, e perguntaram assim, descreva o Elcio com uma palavra. Descreva o Elcio. Quem é o Elcio para você? E quando chegou da minha filha falou isso, já falou 2 vezes, mas nesse dia foi a primeira vez que ela falou isso, me chocou. Ela falou assim, você é a pessoa que mais se parece com Cristo que eu conheço. Gente, isso acabou comigo. No sentido de que ela sabe quem eu sou. Porque ela sabe quem eu sou. Eu falei, quando ela terminou aquilo, depois eu procurei e falei, filha, como é que você fala uma coisa dessa? Você sabe quão imperfeito eu sou. Ela fala, sim, pai, eu sei que você é imperfeito, mas eu vejo como você quer consertar as suas imperfeições, é por isso que eu te acho tão parecido com Cristo. Eu achei isso de uma significância tão grande para mim, e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, muito grande. E eu carrego esse peso até hoje no meu coração. Agora, irmãos, por que eu quero dizer isso? Por que eu estou falando tudo isso? Porque vale a pena, irmãos, nós vivermos com integridade, com sinceridade dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa que nós vamos revelar o nosso verdadeiro eu. É dentro da nossa casa que nós vamos revelar quem verdadeiramente nós somos. O nosso caráter vai ficar expresso ali. Não pense você que se você ficar orando, jejuando, ali na igreja, sorrindo para todo mundo, abençoando todo mundo, sabe, aquela pessoa boa, o amigão das pessoas que estão na rua, os seus vizinhos sempre podem contar com você, seus parentes podem contar com você, mas quando você chega dentro de casa, você é aquele que é ausente, você é aquele que não participa, você é aquele que é frio, você é aquele que não se doa, você é aquele que não se abre. Não pense você que isso vai passar indiferente à sua família. Acã, ele se sentiu à vontade para ser quem ele era dentro de casa. Nós, às vezes, também somos assim. Na igreja, né, nós nos vigiamos para falar e fazer o que é certo. Quando a gente chega dentro de casa, a gente se revela. A gente se revela, a gente fala palavrão, a gente grita, a gente xinga, a gente mente. A gente manda o filho dizer que a gente não está quando a gente está.
quando alguém liga, né? Hoje a gente atende o celular, né? Não tem mais isso. Antigamente, quando era aquele telefone lá, diz que eu não estou. Sabe, irmãos? A gente precisa entender isso, o risco que essas coisas trazem. E o detalhe, irmãos, é o seguinte: Acã, ele trouxe para dentro da sua casa aquilo que não poderia ter trazido. E o detalhe é que isso trouxe uma consequência pesada para Acã e para toda a sua família. Aí é que entra a explicação por que todos morreram. Olha só, você acha que os filhos de Acã, as filhas de Acã, você acha que a esposa de Acã não viram ele escondendo tudo isso dentro de casa? Eles viram. Eles viram. A lei já dizia: o filho não carrega pecado de pai, nem o pai carrega pecado de filho. A lei de Deus sempre foi justa, irmãos. O filho não iria pagar por um pecado que o pai fez ou que um outro fez, né? Se ele não tivesse culpa. Ali, naquele caso, toda a família padeceu. Sabe por quê? Porque estava provado que toda a família se tornou o quê? Cúmplice daquele mal. Toda a família compartilhou daquilo. Todos absorveram aquilo. O que eu quero dizer com isso, queridos? Irmãos, nós podemos ser a fonte da destruição da nossa família. Começou com Acã. Ele que trouxe para dentro da sua casa. E quando ele trouxe para dentro da sua casa, seus filhos viram aquilo, suas filhas viram, sua esposa viu, e fizeram o quê? Acolheram. Não, esconde aí, deixa aí quietinho. Todo mundo sabia onde é que estava. Todo mundo sabia que estava ali, no meio da tenda, não foi num canto da tenda, não foi no fundo da tenda. Quando a palavra de Deus diz, Acã fala, está no meio da minha tenda, bem no meio. Cavou um buraco no meio da tenda. A tenda era um lugar aberto. Todo cavou um buraco no meio da tenda e botou tudo lá dentro. Todos eram cúmplices disso. Então, irmãos, nós devemos entender uma coisa, que nós não podemos ser cúmplices dos pecados que venham a ocorrer ou serem trazidos para dentro da nossa casa. Não é porque é meu pai, não é porque é minha mãe, não é porque é meu irmão, não é porque é minha irmã, não é porque é o meu filho que eu tenho que me calar. Nós temos que dizer que aquilo é errado. Entende isso? Nós não podemos nos calar diante do erro dentro da nossa casa. Não importa quem é que seja, pode ser o meu pai, eu com respeito eu tenho que falar para ele, pai, isso está errado. Pode ser a minha mãe, eu com respeito eu tenho que dizer, mãe, isso está errado. Pode ser o meu irmão, eu com respeito eu tenho que dizer, está errado. O meu filho, com respeito eu tenho que dizer, está errado. O que nós não podemos, irmãos, é ser cúmplices do pecado um do outro dentro da nossa casa. Porque quando nós começamos a ser cúmplices dos pecados dentro de casa, aquilo se torna algo normal, algo que faz parte do nosso cotidiano e a gente começa a conviver com aquilo e com os resultados daquilo. Olha só, a família de um corrupto, daqui a pouco o filho começa a ganhar mais dinheiro, carro, tal. Não é assim que acontece? Ele começa a ganhar, e eles começam a viver o quê? O fluxo da corrupção. Aí, quando vem empreender, fala, o pai é corrupto. O pai é o corrupto. Aquele que aceitou é o corrupto. Mas, às vezes, toda a família vive em torno dessa corrupção. E não venha me dizer que não sabe, Não venha me dizer que muito dinheiro entrando do nada, as pessoas não tenham noção de como está sendo feito. Pode ser que um ou outro não tenham. E nós temos que aprender a não aceitar. Eu estou falando de algo grande, mas nós, dentro da nossa casa, nós devemos aprender a não sermos cúmplices dos erros. Nós temos que dizer e anunciar, está errado. E juntamente com a palavra está errado, nós também podemos anunciar há perdão em Cristo. Há perdão em Cristo. Vamos consertar. Há perdão em Cristo. Vamos consertar. Acã estava no tempo da lei. Ele não teve isso. Ele foi julgado e condenado e morto. Ele e toda a sua casa.
Nós hoje temos a graça do Senhor sobre nós. Nós podemos ser perdoados e podemos anunciar isso. Eu gostaria de deixar esse pensamento com vocês nessa noite. Que a gente viva a vida de família com responsabilidade. Lembrando desse exemplo de Acã e trazendo para nós aquilo que nós podemos e o que não podemos. E como nós podemos viver de uma forma tal para termos uma família verdadeiramente abençoada, como nós queremos, como nós desejamos. Amém? Está aí aberto os microfones, aí já deu o nosso horário para perguntas, comentários, acréscimos, fiquem à vontade, quem quiser, por favor, faça-o. Se ninguém tem nada a acrescentar ou a falar, a gente vai seguir adiante, vai orar para encerrar. Então, mas está aberto aí. Alguém quer falar alguma coisa? Falou pouco, mas falou bonito. Falei pouco não, falei 43 minutos quase. Nem deu para ver passar, mas é pura verdade, pastor. É verdade isso, porque antigamente tinha aquilo, ai, as maldições, as maldições, e assim foi por muito tempo, né? E hoje a gente vê que não é só aquela, não é maldição, é palavras que é falada, né? Coisas que são feitas, coisas que são guardadas debaixo do pano, né? Verdade, e eles falavam muito, não sei se vocês, para vocês também falavam, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Verdade. Não, no meu caso, meu pai ele não era muito assim, não. Meu pai era bem o exemplo, sabe? Meu pai ele tem algumas coisas que eu acho incrível. Certa vez, o meu pai, ele falava assim, eu fui o homem de boca mais suja que vocês podem conhecer na vida. Meu pai falava. Meu pai falava assim, olha, ele se converteu depois de casado. Ele se converteu depois de casado. E ele falava, eu fui o homem de boca mais suja que vocês podem imaginar. Ele falava assim, de cada 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão, porque a 11ª que eu pensei também era. Ou seja, ele falava, mas até a 11ª ele tinha pensado era um palavrão. E se eu falar uma coisa para vocês, eu nunca vi meu pai falando um palavrão. Quando eu nasci, meu pai já era crente. Thelma, eu nunca ouvi meu pai falar um palavrão. E um dos momentos, para mim, mais marcantes da minha vida foi o dia que meu pai estava sentado numa mesa, tinha um senador da República na nossa casa, um deputado federal, prefeito, todo mundo. Meu pai ele era um homem com uma certa influência, especialmente política. O pessoal sempre vivia convidando ele para política, ele nunca quis. Ele falou, eu sou pastor, não sou político. Mas viviam sempre chamando ele, tudo pela influência que ele tinha, né, com as pessoas no bairro, na sociedade onde a gente morava. O interessante é que esse senador, meu pai estava falando algumas coisas, e esse senador ele falava um palavrão. Sabe, assim, sabe aquela expressão que é um palavrão? Papai ia falando uma coisa, ele falava aquela palavra. Papai falava alguma coisa, ele falava aquela palavra. Da terceira vez que meu pai falou e o senador falou aquilo, sabe o que meu pai fez? Eu nunca vou esquecer disso, Thelma. Meu pai virou para ele e falou assim, olha, falou o nome dele, eu vou me resguardar aqui de dizer, né? Falou assim, olha, por favor, seu senador, eu vou pedir para você o seguinte, se o senhor falar essa palavra mais uma vez na minha casa, eu vou pedir para o senhor se retirar. Porque meus filhos nunca ouviram essa palavra dentro dessa casa. E eu não permito que isso seja falado dentro da minha casa. Cara, aquele homem baixinho, 1,68 m de altura, um senador... Eu era adolescente, eu estava me achando o máximo, porque você sabe como é que é, né? Pô, você olha dentro da sua casa, tem um senador, tem deputados, tem que lá, você acha assim, pô, meu pai é o cara, né? Eu olhando para aquele senador com uma admiração tão grande, né? Esse, então, tinha sido governador do nosso estado. Ele foi governador 2 vezes do nosso estado, senador, estava lá sentado e tal, e falou isso aí. Quando meu pai virou e falou assim, olha, eu vou pedir para o senhor se retirar, se o senhor falar mais uma vez essa palavra da minha casa. Cara, deu um silêncio em todo mundo. Cara, meu coração, assim, eu olhei para aquele homem e falei assim, meu pai. Sabe? Sabe aquela coisa assim do...
Cara, aí sabe o que o senador fez? Olhou para ele e falou assim, me perdoe, pastor Zé Carlos, me perdoe. E não falou mais nem uma vez o palavrão. E ficou lá em casa mais de 1 hora ainda depois disso. Terminou a conversa amistosamente. Quando eles saíram, gente, eu não aguentava, eu guardei os meus... Sabe que você não aguentar de orgulho do seu pai? E aí eu vi uma coisa, ele não apenas fala, ele vive. Ele não aceitou, seja quem for, podia ser o presidente da República, podia ser quem fosse, naquela casa, quem mandava, quem controlava, era ele. E ele não ia permitir que os filhos dele ouvissem o que ele não gostaria de que fosse ouvido ali dentro. Isso é de uma, sabe, é tremendo isso. Eu guardo isso com carinho, com um respeito, com uma admiração tão grande por ele, porque ele era exatamente assim. Exatamente assim. Então, por isso que eu estou falando, meu pai era daquele tipo que ele falava mesmo, vocês nunca viram ninguém na minha porta cobrar uma dívida minha. Então, eu não aceito que venham cobrar a dívida de vocês. Eu acho interessante, porque antigamente era assim mesmo, né? O senhor sabe que essa semana foi Dia das Mães, né? Semana passada, e eu postei uma foto da minha mãe. Eu achei muito interessante, porque a minha mãe ela tinha uma mania de corrigir, de conversar com a gente, sempre citando versículos bíblicos. E aí uma pessoa falou exatamente isso. Amava Dona Cida, porque todo mundo chamava ela de Dona Cida. E todas as vezes que ela vinha falar com a gente, ela citava, falava citando versículos bíblicos. Então, é uma coisa que eu, sabe, pastor, eu fico pensando. E às vezes eu vou falar com as meninas, aí as meninas pegam e falam para mim, já vem você recitando a Bíblia para mim. E eu não sabia que eu tinha herdado isso dela. Eu não sabia. Depois dessa semana que eu recebi essa herança. E é verdade, porque a gente fala e a gente precisa também viver, né? Sim, sim. Então, eu acho, sabe, mas isso que você falou é verdade. Muita gente tem essa filosofia. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, porque não vivem aquilo. E a gente precisa mudar isso em nome de Jesus. É verdade. A gente Com precisa certeza. mudar. A gente precisa se esforçar. E, gente, quando eu falo isso, não quer dizer que meu pai era perfeito. Meu pai não era perfeito. Eu vi defeitos nele, eu conheço, reconheci defeitos dele. Teve coisas nele como pai que eu não quis imitar. Você entendeu? Teve coisas que eu falei, não, eu não quero imitar porque eu acho que meu pai, aqui ele falhou. Assim como eu sei que a minha filha, em muitas coisas, não vai me imitar porque sabe que eu falhei. Uhum. Mas as boas coisas, e foram muitas, mais do que os defeitos, esses eu copiei. Então, mesmo meu pai sendo esse homem perfeito, eu sabia de uma coisa, ele queria fazer o melhor. Ele queria ser e ser o melhor exemplo. Então, irmão, são coisas fantásticas que a gente tem que aprender e trazer isso para dentro da nossa... São essas coisas boas que a gente tem que trazer para dentro da casa. E não como a Can, levar problema, maldição, levar... né? Agora, infelizmente, fala a verdade, não é muito mais fácil, parece, para nós trazermos coisas ruins para dentro de casa do que coisas boas? Não é? A gente chega... às vezes a gente chega da igreja, irmãos, olha, eu estou falando sério de contexto, a gente chega da igreja, ao invés de falar coisas boas, a gente vai comentar, falar mal do irmão da igreja. Você viu fulano? Você viu Beltrano? Você viu aquela situação? Você viu? E tanta coisa boa aconteceu no culto, não é? A gente não para falar, às vezes, da coisa boa do culto. A gente para falar dos defeitos do culto. Você viu o irmão desafinado lá? Você viu o outro que... Você viu o pastor que entrou errado de novo na música mais uma vez? Então, tá rindo de quê, Hudson? Você nem estava lá para fazer isso. Deixa só a Thelma já me criticar o suficiente. Tá? Fica na sua aí. Eu não critiquei. Eu vi, pastor. Hudson, fala, Hudson. Eu vi você cantando com os irmãos no Instagram, né? Achei tão legal. Eu não vi você errando, não. Ainda dessa vez, não. Não, é que eu canto todo domingo, meu amigo. Eu canto todo domingo. Aí... A escala é assim, ó, todo domingo. Agora, que há pequenos erros, né, Thelma? Pequenas falhas, isso acontece. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte,
às vezes, a gente sempre foca no ruim, a gente traz para dentro de casa o ruim. Irmãos, vamos trazer bênçãos para dentro de É casa. verdade. Vamos trazer alegria, vamos trazer, sabe? Vamos encher a nossa casa de coisa. Irmãos, uma das melhores coisas que tem quando você entra dentro de uma casa é aquele ambiente de alegria, de felicidade, não é? Você senta e fala, nossa, que bom estar aqui, que bom estar aqui, do que se aquele ambiente carregado, aquele ambiente pesado, aquele ambiente, sabe, que você sabe que é o ambiente, porque as pessoas vivem aquilo. Ô, irmãos, vamos fazer isso, né? Agora, para isso, nós temos que ser diferentes dentro de casa, nós temos que ser nós mesmos. E para nós termos nós mesmos dentro de casa, nós temos que ser transformados. Amém. Sueli, quer falar alguma coisa? Não, eu só queria falar que, a verdade, eu nunca tinha ouvido uma pregação sobre sobre não consigo falar, o Acan. É Ai, o Acan. O Acan, o Acan. E eu achei fantástico isso. Uau, realmente, o que os pais, né? Porque os pais são os princípios da família, né? O começo. E o que eles levam para casa. E uma coisa é aquilo, tudo isso é a lei da semeadura também, né? Estão plantando. Isso é uma coisa que Deus tem ministrado tanto no meu coração ultimamente, que antigamente eu tinha muita dó de pessoas. Ai, Deus me perdoa. Mas hoje em dia, quando eu olho algumas pessoas vendo o que eles estão passando, eu falo, deve estar colhendo. Não é maldade, pastor, é só eu entendo. uma conscientização assim. Mas eu amei mesmo essa maneira que você falou. Nossa, tremendo, uma bênção de Deus. Amém. Muito bom. Amém. Eu sempre penso, sabe, Sueli, que as pessoas realmente estão colhendo. Mas eu não sei, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sempre peço para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, porque, sim, eu né? também. Porque às vezes elas estão colhendo e é tão duro o que elas estão colhendo. Muitas vezes eu percebo isso, especialmente quando a gente fala para casais e para famílias. Sabe o que eu noto? Que às vezes a gente que está de fora, a gente se preocupa muito mais com aquilo que eles estão plantando do que eles mesmos. Verdade. Não é verdade? Verdade. A gente fica mais preocupado com o que os pais estão plantando, com o que os filhos estão plantando, com o que o casal está plantando, do que eles mesmos. Eles estão plantando e vão colher. Como você falou, a lei da semente, a Bíblia fala, aquilo que o homem plantar, isso ele vai ceifar, ele vai colher. E a gente fica de fora e a gente fica preocupado, a gente fica querendo ajudar para quê? Para que eles não colham aquilo que estão plantando. Infelizmente, sabe, é duro, mas é verdade isso. Então, quando eles colhem, a gente sente. Estão colhendo. Infelizmente, estão colhendo. Né? Tem um ditado que diz assim... agora, Elisângela que fala. A mãe da Elisângela é a fera nesses ditados. Não diga coitado, diga... não sei. É um assim que, tipo assim... não diz que a pessoa está padecendo isso... Cuidado com o que você está falando. Às vezes, ela está só colhendo. Ela está colhendo o fruto. Tem um ditado no mundo que diz uma coisa assim, mas é uma verdade. Mas assim mesmo, a gente deve ter misericórdia e orar, né, por essas pessoas, porque é muito triste. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Ok, então vamos orar pelas famílias aqui, em nome de Jesus. Obrigado por todos.